O céu de fim de tarde, tingido de tons de laranja e rosa, refletia a agitação da cidade. Eduardo caminhava lentamente pelas ruas movimentadas, absorvido em pensamentos. O peso da perda de Alice ainda era uma sombra constante em sua vida. Faziam 2 anos desde o acidente, mas a dor permanecia, insistente, como uma cicatriz que jamais cicatrizava por completo. O trabalho no escritório era sua única válvula de escape. Dia após dia, mergulhava nos processos e audiências, na tentativa de se afastar do vazio que a ausência de Alice deixara. Ao virar uma esquina, algo chamou sua atenção. No meio da multidão de pedestres e vendedores ambulantes, seus olhos pousaram sobre uma jovem que vendia bijuterias em uma banca improvisada. No entanto, o que realmente prendeu seu olhar foi o cordão que ela usava em volta do pescoço. Um cordão delicado, com um pingente de coração em ouro branco. O coração de Eduardo disparou, o sangue latejando em seus ouvidos. Ele conhecia aquele cordão. Pertencera a Alice, o mesmo que ele lhe dera de presente em seu último aniversário. Sentindo uma mistura de incredulidade e angústia, Eduardo aproximou-se da jovem, suas mãos trêmulas. Ele se lembrava nitidamente de ter visto Alice com aquele cordão no dia em que ela morreu. Como aquilo era possível? Seria apenas uma cópia? Não, os detalhes eram exatos demais. Com licença, disse Eduardo, sua voz baixa e carregada de tensão. A jovem, sem perceber o olhar fixo de Eduardo em seu pescoço, olhou para ele com um sorriso profissional, pronta para oferecer um de seus produtos. Esse cordão, ele engoliu seco, sentindo uma onda de emoções se avolumando dentro dele. Onde você o conseguiu? A vendedora, agora desconfiada, tocou o pingente, como se o movimento a protegesse de algo. Seus olhos analisaram Eduardo rapidamente, tentando compreender a situação. Ela parecia desconfortável, mas não hostil. Este cordão? Ah, foi um presente, ela hesitou, como se estivesse tentando lembrar-se do que era verdade ou apenas uma boa história para vender algo. Recebi de alguém, faz um tempo. Por quê? Algum problema? Eduardo não sabia o que responder. O choque de ver algo tão familiar em alguém completamente desconhecida deixou sua mente em um turbilhão. Sem conseguir pensar direito, ele fez algo que não esperava, estendeu a mão e segurou delicadamente o pulso dela, seus olhos ainda fixos no pingente. Esse cordão pertenceu à minha namorada. Ela morreu, e eu nunca mais ouvi depois daquele dia, disse Eduardo, sua voz mal se sustentando. Eu preciso saber onde você o conseguiu. A jovem arregalou os olhos, surpresa pela revelação e pelo toque repentino. Eduardo soltou seu pulso de imediato, percebendo que havia cruzado uma linha. O desconforto entre eles era palpável, mas a necessidade de respostas era mais forte do que qualquer constrangimento. A vendedora, agora visivelmente confusa, deu um passo para trás. Eduardo não podia deixar aquela oportunidade escapar. Ele precisava de respostas, e por mais estranho que fosse, aquela mulher parecia estar ligada de alguma forma à sua perda mais dolorosa. Por favor, me diga, pediu Eduardo, com um tom mais suave, mas carregado de desespero. Seus olhos não desviavam do pingente que pendia do pescoço dela, como se fosse um elo direto com o passado. Clara, ainda confusa com a situação, tocou o cordão mais uma vez, agora com um olhar de desconfiança e curiosidade voltado para Eduardo. Havia algo nas palavras dele que a perturbava. A revelação de que aquele simples objeto carregava tanto significado fez com que ela hesitasse antes de responder. Olha, começou ela, respirando fundo, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Eu realmente não sei muita coisa sobre esse cordão. Como eu disse, foi um presente. Um homem me deu em troca de algumas bijuterias que eu estava vendendo.
Ele parecia estar com pressa. Não perguntei muito. Para mim, era apenas um colar bonito. Eduardo franziu o senho, tentando absorver a informação. Um homem havia dado o cordão a ela? Quem seria? E como ele teria conseguido um objeto que pertencia a Alice? As perguntas se acumulavam em sua mente, deixando-o cada vez mais inquieto. Você se lembra de como ele era? Alguma característica que possa me ajudar a identificar essa pessoa? Eduardo pressionou, sem esconder a urgência em sua voz. Clara pensou por um momento, franzindo a testa enquanto revirava as memórias daquele dia. Eduardo podia ver que ela estava genuinamente tentando colaborar, mas a lembrança parecia vaga. Acho que ele era mais velho, disse ela lentamente. Tinha um jeito sério, parecia cansado, sabe? Estava usando um casaco escuro, desses bem pesados, e tinha uma cicatriz no rosto. Isso eu lembro bem, uma cicatriz que cortava a sobrancelha. Era algo difícil de esquecer. Eduardo escutava atentamente, registrando cada detalhe. Uma cicatriz na sobrancelha. Aquilo não lhe trazia nenhuma lembrança imediata, mas era uma pista. Talvez alguém que ele pudesse rastrear, alguém que tivesse se envolvido com Alice de alguma forma. O mistério do cordão parecia crescer, tornando-se mais profundo e complexo. Eduardo sentia que estava apenas começando a desvendar os fios entrelaçados que o conectavam a Clara, e de alguma maneira, ao homem misterioso. Mas por que esse homem estaria com o cordão de Alice? E por que o entregaria a uma desconhecida? Você, Eduardo hesitou antes de continuar. Você se importa se eu ficar com o cordão por um tempo? Eu sei que isso soa estranho, mas ele significa muito para mim. Eu preciso descobrir como ele voltou para mim dessa forma. Clara piscou algumas vezes, surpresa com o pedido. Ela olhou para o cordão novamente, como se só agora entendesse o verdadeiro valor que ele tinha para Eduardo. Depois de alguns segundos de silêncio, ela assentiu lentamente. Claro. Pode ficar. Não fazia ideia de que era algo tão importante. Ela tirou o cordão com cuidado e o entregou a Eduardo. Espero que você consiga as respostas que está procurando. Eduardo pegou o cordão com mãos trêmulas, como se segurasse uma parte de Alice novamente. Ele não sabia se ficava aliviado ou mais perturbado ao ter aquele pedaço do passado de volta em suas mãos. Era quase como se Alice estivesse de volta, conectada a ele através daquele pequeno objeto, mas, ao mesmo tempo, isso levantava mais perguntas do que respostas. Antes de sair, Eduardo olhou uma última vez para Clara. Havia algo nela que o incomodava, algo familiar, e ao mesmo tempo, distante. Ele sabia que aquela história estava longe de terminar. O cordão era apenas o começo de um caminho que ele não podia ignorar. Obrigado, Clara, disse ele, guardando o cordão no bolso do casaco. Eu vou encontrar a verdade. E quando descobrir, você será a primeira a saber. Com isso, Eduardo se despediu e seguiu seu caminho, com o peso do passado agora ainda mais presente em seus ombros. O mistério estava apenas começando a se revelar. De volta ao seu apartamento, Eduardo não conseguia desviar o olhar do cordão. As lembranças de Alice voltavam com força total, cada detalhe de sua relação agora era envolto em um novo mistério. Como aquele cordão, que ele acreditava ter sido perdido com Alice no acidente, havia ressurgido. E quem era o homem com a cicatriz que Clara mencionara? Eduardo sabia que a única maneira de obter respostas era voltar ao passado, revisitar os lugares e as pessoas que conheciam Alice. A primeira pessoa que lhe veio à mente foi Dona Helena, a mãe de Alice. Eles haviam se distanciado após a morte de Alice, principalmente porque o luto os consumira de formas diferentes.
Mas talvez ela soubesse de algo, ou ao menos pudesse esclarecer o que acontecera com os pertences da filha após o acidente. Na manhã seguinte, Eduardo dirigiu até a casa de Dona Helena, em um bairro tranquilo, longe do centro da cidade. Ao estacionar na frente da casa de fachada simples, ele sentiu o peso da nostalgia e da dor misturados. Era a casa onde ele e Alice haviam passado tantos momentos juntos, onde ele foi acolhido como parte da família. Agora, retornar ali trazia um misto de ansiedade e tristeza. Dona Helena abriu a porta com um sorriso acolhedor, embora seus olhos carregassem uma tristeza eterna. Era uma mulher forte, que apesar da perda da filha, tentava seguir em frente. Eles se cumprimentaram com um abraço rápido, mas havia uma tensão no ar, como se ambos soubessem que aquela visita não era apenas por cortesia. Que bom ver você, Eduardo, disse Dona Helena, convidando-o a entrar. Já faz tanto tempo. Como você está? Eduardo suspirou, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Eu estou bem. Quer dizer, dentro do possível. Mas eu não vim só para conversar, Dona Helena. Tem algo que eu preciso saber sobre Alice. Ela franziu o senho, claramente confusa com o tom sério de Eduardo. Ele então tirou o cordão do bolso e o colocou sobre a mesa de café à frente deles. O silêncio que seguiu foi pesado. Os olhos de Dona Helena se arregalaram ao reconhecer o objeto. Esse é o cordão da Alice, disse ela, com a voz entrecortada pela surpresa. Mas como? Eu pensei que ele tivesse se perdido com ela no acidente. Eduardo assentiu lentamente. Eu também pensava. Mas encontrei esse cordão com uma vendedora de rua. Ela disse que o recebeu de um homem com uma cicatriz no rosto. Eu preciso entender como ele foi parar nas mãos dessa pessoa, e se você sabe de algo que possa me ajudar a descobrir. Dona Helena ficou em silêncio por alguns instantes, o olhar fixo no cordão. Era claro que aquela visão trazia memórias dolorosas, mas Eduardo sabia que ela era sua melhor chance de desvendar o mistério. Eu nunca vi ninguém com essas características, começou ela, ainda processando a informação. Mas agora que você menciona. Alice começou a agir de forma estranha nas semanas que antecederam o acidente. Estava mais distante, como se escondesse algo. Eu não pensei muito na época, achei que era o estresse do trabalho, ou talvez algo entre vocês. Vocês estavam bem? Eduardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele se lembrava vagamente de alguns desentendimentos que tiveram, mas nada parecia sério o suficiente para justificar um segredo. Agora, ele se questionava se havia algo que ele não percebeu enquanto estavam juntos. Acho que estávamos bem, sim, murmurou Eduardo, refletindo sobre as últimas semanas antes da tragédia. Dona Helena levantou-se e foi até uma gaveta próxima, onde retirou um álbum de fotos antigas de Alice. Ela o abriu na frente de Eduardo e folheou as páginas, parando em uma foto de Alice com um grupo de amigos. Lá, em uma das fotos, Eduardo notou algo que fez seu coração disparar, um homem com uma cicatriz no rosto, de pé ao lado de Alice. Esse é ele? Perguntou Eduardo, apontando para o homem. Dona Helena assentiu, surpresa. Sim, esse é o Roberto. Ele era um amigo de infância da Alice. Eu não o via há anos. Será que ele tem algo a ver com isso? Eduardo sentiu um frio na espinha. A busca por respostas acabará de dar uma nova guinada, e o nome Roberto agora ecoava em sua mente como a próxima peça desse enigma. Eduardo deixou a casa de Dona Helena com a mente fervilhando de perguntas. Roberto. O nome não lhe era completamente estranho, mas ele nunca tinha dado muita atenção ao amigo de infância de Alice. Na época, parecia apenas uma amizade antiga, algo que não interferia em seu relacionamento com ela.
Agora, o nome de Roberto assumia uma nova importância. Como ele havia desaparecido da vida de Alice, para de repente, estar envolvido de alguma forma com o cordão. Eduardo decidiu que precisaria encontrar Roberto. Ele não sabia por onde começar, mas estava determinado. De volta ao seu escritório, ligou para um colega investigador, pedindo ajuda para rastrear Roberto. O homem com a cicatriz era a única pista sólida que tinha naquele momento, e Eduardo sabia que se não seguisse essa trilha, nunca teria paz. Os dias seguintes foram de intensa expectativa, até que o investigador finalmente ligou com novidades. Roberto havia sido encontrado em uma pequena cidade nos arredores, onde vivia de forma modesta, distante da agitação da cidade grande. Sem perder tempo, Eduardo dirigiu até lá, ansioso para confrontar o homem que parecia ter respostas sobre o desaparecimento do cordão, e talvez, sobre os segredos que Alice guardava. Quando chegou ao endereço fornecido, encontrou uma casa simples, quase escondida por árvores e arbustos. Eduardo estacionou o carro e respirou fundo antes de sair. O coração batia forte em seu peito. Bateu na porta algumas vezes até que um homem, ligeiramente curvado e com a famosa cicatriz sobre a sobrancelha, abriu a porta. Seus olhos revelavam um misto de surpresa e reconhecimento. Roberto? Eduardo disse, tentando manter a calma. Meu nome é Eduardo. Eu era o namorado de Alice. Precisamos conversar. O rosto de Roberto endureceu ao ouvir o nome de Alice, e ele assentiu lentamente, abrindo a porta para que Eduardo entrasse. O interior da casa era simples, quase vazio, mas havia algo melancólico no ar. Eles se sentaram em uma mesa pequena, e o silêncio que pairava era pesado. O que você quer saber? Perguntou Roberto, sem rodeios, como se soubesse exatamente por que Eduardo estava ali. Eduardo tirou o cordão do bolso e o colocou sobre a mesa. Roberto olhou para o objeto, seu olhar endurecendo ainda mais. Esse cordão pertenceu a Alice, disse Eduardo, com firmeza. Ele desapareceu com ela no dia do acidente. Eu o encontrei recentemente com uma vendedora de rua, que disse ter recebido de você. Como isso é possível? Roberto permaneceu em silêncio por alguns segundos, o olhar fixo no cordão. Então, ele suspirou profundamente, como alguém que carregava um fardo pesado por muito tempo. Alice me deu esse cordão dias antes de morrer, confessou ele, finalmente, sua voz baixa e cheia de arrependimento. Ela me pediu para guardá-lo, disse que estava com medo de algo. Eu nunca entendi o que, mas prometi que o manteria seguro. Depois que ela morreu, não consegui manter minha promessa. Não sei por que dei o cordão àquela moça, acho que foi uma tentativa desesperada de me livrar de uma culpa que me atormentava. Eduardo sentiu um frio percorrer sua espinha. Alice estava com medo? Mas de quê? Ele conhecia Alice como uma mulher forte, determinada. A ideia de que ela pudesse estar escondendo algo tão grave o deixou atordoado. Medo de quê? Eduardo perguntou, sem esconder o desespero em sua voz. Roberto balançou a cabeça, sem conseguir olhar nos olhos de Eduardo. Ela nunca me disse. Só disse que algo a estava atormentando, algo que ela não queria que você soubesse. Eu não insisti, porque respeitava a privacidade dela, mas agora, eu me arrependo de não ter feito mais perguntas. O silêncio entre eles era espesso, carregado de arrependimento e tristeza. Eduardo sentia o peso das palavras de Roberto como um golpe. Havia mais na história de Alice do que ele jamais soubera. Ela havia guardado segredos até o fim, e agora esses segredos o perseguiam, deixando um vazio que ele não sabia como preencher. Mas uma coisa era certa, ele precisava descobrir o que atormentava Alice antes de sua morte. Eduardo saiu da casa de Roberto com o coração pesado.
Cada passo que dava parecia mais difícil que o anterior, como se o peso das revelações o estivesse arrastando para um abismo do qual ele não sabia como escapar. Alice, sua doce e confiante Alice, estava atormentada por algo que ele nunca soubera. O que poderia ser tão grave que ela sentiu que precisava esconder até mesmo dele? A culpa começou a corroer Eduardo por dentro. Ele se questionava repetidamente se teria falhado em enxergar os sinais, em ouvir as palavras não ditas. Durante todo o relacionamento, ele acreditara que Alice compartilhava tudo com ele. Mas agora, diante da confissão de Roberto, a verdade era que Alice havia levado seus maiores medos e segredos consigo para o túmulo. Com o cordão ainda no bolso, Eduardo voltou para casa, mas o silêncio de seu apartamento, que antes lhe dava conforto, agora parecia opressor. As perguntas sem resposta ecoavam nas paredes, enquanto ele refletia sobre o que poderia ter feito de diferente. Talvez ele nunca conseguisse entender completamente o que atormentava Alice, mas havia uma certeza: ele precisava encontrar uma forma de seguir em frente. Não podia deixar que os segredos dela destruíssem sua vida. Nos dias que se seguiram, Eduardo tentava voltar à sua rotina, mas algo o impedia. Sempre que olhava o cordão, sentia a presença de Alice, como se ela estivesse pedindo a ele que não desistisse, que encontrasse paz para ambos. Foi então que ele decidiu voltar a falar com Clara. Ele a encontrou no mesmo lugar, na rua movimentada, vendendo suas bijuterias. Ao vê-lo se aproximar, Clara sorriu, mas havia uma hesitação em seus olhos, como se estivesse aguardando o próximo capítulo dessa história misteriosa. Eduardo, disse ela suavemente, enquanto ele parava em frente à sua banca. Você conseguiu descobrir o que procurava? Eduardo suspirou, tirando o cordão do bolso mais uma vez. O pequeno objeto brilhava à luz do sol, e o peso emocional que carregava era quase palpável. Descobri algumas coisas, sim, respondeu ele, olhando para o cordão e depois para Clara. Mas ainda tenho muitas perguntas que talvez nunca sejam respondidas. O importante é que percebi algo. Eu não posso continuar preso ao passado. Clara assentiu em silêncio, compreendendo a profundidade das palavras de Eduardo. Ela também parecia carregar suas próprias cicatrizes da vida, talvez diferentes, mas igualmente dolorosas. Havia algo nela, uma força silenciosa, que Eduardo começava a admirar. Ela tinha enfrentado tantas dificuldades, e mesmo assim continuava de pé, enfrentando o mundo com coragem. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu com você e Alice, disse Clara, sua voz suave, mas carregada de empatia. Sei que deve ser difícil deixar isso para trás. Eduardo a observou por um momento, vendo nela algo mais do que apenas uma vendedora de rua. Ela representava o que ele buscava, uma nova chance, uma forma de seguir em frente. Clara não estava ligada apenas ao cordão, mas também a uma parte de si que ele havia perdido no momento em que Alice partiu. Talvez, sem perceber, ela fosse a chave para sua redenção. Clara, começou Eduardo, com um leve sorriso. Talvez eu não tenha todas as respostas, mas acho que encontrei algo mais importante. Encontrei alguém que me fez perceber que a vida não é apenas sobre o que perdemos, mas sobre o que ainda podemos ganhar. Clara pareceu surpresa por um momento, mas seu sorriso logo se alargou, caloroso e sincero. Havia algo naquele encontro, que de alguma forma, completava o ciclo de dor e cura que Eduardo tanto precisava. E quem sabe, continuou Eduardo, sentindo-se mais leve pela primeira vez em muito tempo, talvez esse cordão tenha voltado para mim por uma razão. Para me lembrar de que sempre há uma segunda chance, mesmo que não seja exatamente como a que esperávamos. Eles trocaram olhares, e naquele instante, Eduardo percebeu que embora os segredos de Alice nunca fossem completamente desvendados, ele havia encontrado algo ainda mais valioso, uma nova possibilidade de amor, de vida, de esperança.
O passado, com todas as suas sombras, finalmente começava a se dissipar. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Até o próximo vídeo.